É um assunto que a gente vai conversar a partir de agora com o nosso comentarista Renato Barão, mas também temos um convidado, né, Barão? Nós vamos ter como convidado o ativista Joaquim Gomes, lá de Brasília. Bom dia para ele, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso programa. Senhor Joaquim Gomes, bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Renato. Bom dia a essa audiência maravilhosa da TV Piauí. Eu gostaria de dizer que eu sou um telespectador ativo do programa. É uma honra Beleza. estar aqui. E um grande abraço à amiga Samantha Cavalca, que sempre está aqui com a gente em Brasília. Estivemos com ela esse final de semana. Tive o prazer de estar com essa grande mulher. Obrigado pelas deferências e referências. Joaquim, a Samantha, nesse momento, está no sul do Piauí, lá no município de Ribeiro Gonçalves, onde daqui a pouco ela se encontra com o presidente Jair Bolsonaro, que vem ao nosso estado inaugurar a primeira antena 5G do agro no Brasil. Piauí sai na frente nesta tecnologia. Bom, mas a gente vai falar mesmo, Joaquim, é sobre a questão do deputado Daniel Silveira. Você que está aí mais próximo do poder central, você que está acompanhando isso de perto, você que é um ativista conservador, você que tem uma visão bem mais ampla sobre essa questão de interferência de um poder no outro, como é que você avalia esta decisão do ministro Alexandre de Moraes em impor esta tornozeleira a um parlamentar? A palavra é sua. Olha, Douglas, é lamentável o que está acontecendo no Brasil. O deputado Daniel Silveira, eu considero como um amigo, né? O deputado Daniel Silveira sempre esteve próximo a nós. Desde as manifestações de 2020, sempre assim foi muito receptivo, andando do nosso lado, sem segurança, sem aquela assessoria, sem aquele floreado todo. Sempre foi um brasileiro, um patriota, sempre esteve com a gente. Eu costumo dizer que eu não concordo a maneira. Eu já teci, eu sou editor do Movimento Avança Brasil, já vai fazer 5 anos agora, em novembro. Eu já teci várias críticas ao Supremo, né? Só que, logicamente, a gente escolhe as palavras. Eu não concordo com ele na maneira com que ele falou, mas ele tem o direito de falar, porque é garantido pela Constituição, e no caso dele, ele é protegido pela imunidade parlamentar. Quando o ministro Alexandre de Moraes começa a avançar em cima das liberdades da população, ou melhor dizendo, de um deputado, imagine nós, que fazemos parte da população. Quer dizer, nós já vimos outras pessoas, jornalistas, sendo perseguido. O próprio Alan dos Santos, que hoje, graças a Deus, ele está lá nos Estados Unidos, inclusive a Ana Paula, dos Pingos nos deu uma resposta dizendo que não adianta, que ele não manda lá, entendeu? Ontem à noite, quando eu fiquei sabendo, eu já estava, depois de um dia, eu não sou jornalista de profissão, me tornei jornalista por causa do ativismo político, eu já estava me preparando para descansar. A indignação foi tão grande, eu moro a 20 e poucos quilômetros do Congresso Nacional. Eu fui lá. Quando descobri que ele estava lá, né, digamos assim, para se proteger, ele foi para dentro do Congresso Nacional, o que ele fez muito bem, porque coloca em xeque o conflito de poderes, entendeu? Logo que eu fui chegando, estavam alguns youtubers, o Lisboa, estava lá a vereadora Jessicão, do Paraná, e algumas outras pessoas que estavam lá dentro, né? Me falaram que ele estava lá, ele ia resistir, ele ia dormir lá. Eu não sei se algum deles, eu sei que ele estava com alguns deputados, como Carlos Zambelli, né, de São Paulo, o deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro, o deputado Éder Mauro, do Pará, né, e alguns outros. Eu não sei se algum ficou, o que eu acho meio difícil, ficou com ele lá. Quer dizer, cada um tem a sua família, tem a sua agenda, né, mas importante é essa resistência e o apoio. E o que a gente pedia no momento é que a população, porque não esqueçamos que estamos no ano eleitoral,
E esses deputados, eles vêm ou para sua reeleição, ou vão querer ser senadores, né? Ou vão querer ser governadores, vão querer aumentar suas bases, e nós temos muita força, né? Temos que fazer pressão, porque a gente acha que o Daniel Silveira é um caso isolado. Não, gente. Como eu falei, eu volto a dizer, ele como deputado, protegido pela sua imunidade, está sofrendo isso. Imagine nós, simples mortais. Essas ações do ministro podem ser consideradas assim efetivamente como uma perseguição? E se é uma perseguição, qual é o motivo? É só porque o deputado teceu críticas às decisões dele? Não, é a perseguição daqueles que são, digamos assim, o maior alvo da Suprema Corte hoje em dia, Douglas, são os apoiadores do presidente Bolsonaro. Na verdade, é o presidente Bolsonaro. E ele não podendo tirar o Bolsonaro da cadeira presidencial, ele começa a nos atacar para justamente minar, né, essa população que cercou o presidente, que mantém o presidente na cadeira presidencial, né? O senhor ministro Alexandre de Moraes está a serviço da esquerda, que perdeu nas urnas, perdeu de lavada nas urnas, entendeu? Essa perseguição na população, contra a população brasileira, até porque o deputado é um representante da população que venceu nas urnas, volto a dizer, com grande maioria. Eu acredito que foi até mais, que a gente ainda desconfia na questão não pode nem estar falando muito no processo de votação, entendeu? Ele justamente, ele persegue todo aquele, ele quer minar, só que ele provoca um efeito ao contrário, porque se o ministro tivesse ficado na dele, calado, tivesse se pronunciando nos autos, né, abriu um inquérito legal, quer dizer, que deslegitimiza a ação do que está acontecendo, né? Já começa por aí, né? Não tem como. Infelizmente, a extrema imprensa dá voz para ele. O cara sai como capa da Veja, se eu não me engano, acho que era a Muralha que estava ali, né? Veja de onde vem a força que ele acha que ele tem, de um grupo pequeno, e foi aquilo que Antônio Gramsci falou, né? Que a minoria organizada ia superar a maioria desorganizada. É isso que eles fazem, é o gramscismo puro. Parece que está misturando um pouco as coisas, mas uma coisa está interligada à outra. O objetivo maior é o presidente Bolsonaro, só que ele faz um efeito contrário. Inclusive, o doutor, eu até passei para a sua produção um comentário que o doutor Ives Ganda fez de segunda-feira, antes de ontem, uma resposta do Augusto Nunes, falando sobre a questão justamente da prisão. E ele, como jurista respeitado, inclusive amigo, né, ou tem contato com os ministros do Supremo, ele fala que é totalmente inconstitucional. Não existe. Hoje nós vivemos uma ditadura. E tem mais, Douglas, eu ouso dizer que quem deveria estar botando freio nesse cidadão não está. Porque se está havendo uma ruptura, quem deveria botar ordem na casa, está havendo uma ruptura de um poder interferindo no outro, porque o Supremo tem interferido tanto no Legislativo como no Executivo. Quem deveria colocar ordem na casa, que eu acho que são as Forças Armadas, que são a polícia. Se você está na sua casa, tem algum problema, tem uma bagunça generalizada no local, você chama a polícia vem colocar ordem. Prende para tem que ser preso, manda para casa para tem que ir para casa, entendeu? A covardia, eu ouso dizer que a covardia dos generais de hoje em dia está provocando isso aí. Porque eu vou contar uma historinha rapidinha aqui, só para você ter uma ideia. Nós fizemos campanha em 2018 para o general Paulo Chagas. Infelizmente, esse general se bandiou para o lado de lá. Ficou contra o presidente. E ele me confessou que certa feita, quando as coisas começavam a desandar, o comando lá das Forças Armadas chamavam determinada autoridade, ele não se referiu se era do Judiciário, se era do Executivo, se era do Legislativo, chamava para um almoço ou para um jantar muito bem servido, né? Servia um bom vinho,
conversavam amenidade, mas quando chegava na hora da sobremesa, depois de acender o charuto, era colocado uma pasta na mesa e conversava. E essa situação aqui, como é que é? Vamos resolver numa boa? Quer dizer, essa conversa de bastidor que não está tendo, entendeu? Porque, eu volto a dizer, a Constituição já foi rasgada. Não tem como a gente aturar, a gente com população que paga o salário dessas autoridades, aturar uma situação como essa. Não existe. A polícia está se omitindo em tomar as providências. Eu posso pagar, até com a minha liberdade, vou estar falando isso aqui, com a minha liberdade, eu posso pagar até com a minha própria vida. Mas eu gosto sempre de lembrar, Douglas e Renato, e a você que está acompanhando e compartilhando a TV Piauí, entendeu? Que para a gente ter liberdade hoje, pessoas morreram nas guerras, nas batalhas. Para a gente ser cristão hoje, pessoas tiveram a sua vida ceifada, se doaram a sua vida para podermos ter liberdade hoje. Vocês entenderam? Quer dizer, eu me coloco à disposição da minha pátria, do meu país, daquilo que eu acredito, porque nós estamos tendo a nossa liberdade, nós estamos ficando presos. Um país democrático não pode ter autoridades assim, que tirem as nossas liberdades. Olha, uma coisa que eu tenho que alertar aqui, bom dia a todos, estava com um probleminha aqui no meu computador. Assim, temos que tomar cuidado também a forma que a gente vai trazer informação ao público e nós ativíssemos a forma que a gente vai levar o público ou pessoas às ruas. A pauta é bem clara. Infelizmente, temos um agente político no STF que está rasgando a Constituição e que já fez coisas que está criando um caos nas instituições, ou seja, o Daniel Silveira, ele é um deputado eleito pelo povo do Rio de Janeiro, ele tem imunidade parlamentar, ele foi preso 9 meses injustamente, ele voltou agora, é época de eleição, ele precisa ser reeleito, ele precisa das redes sociais. Ele não tem as redes sociais. Primeiro ponto. Fechei. Segundo ponto é colocar uma tornozeleira eletrônica num deputado que não foi julgado, a prisão preventiva já passou 9 meses, eu nunca vi isso. E outra coisa que a gente tem que alertar, o Alexandre de Moraes colocou no processo para poder justificar a prisão dele, usando artigos da Lei de Segurança Nacional. Só que essa Lei de Segurança Nacional já foi revogada, então é nula essa prisão, porque se não existe mais a lei, ele colocou num artigo, não tem por que ser preso. Segundo ponto, ele não poderia ser preso nunca, só com uma votação no plenário e o presidente autorizando. Ele fez ao contrário, ele prendeu o rapaz, o Daniel, e depois mandou para o plenário. E muitas pessoas denunciaram que foram coagidas a manter a prisão, alegando que tinha processos na Suprema Corte e que esse processo ia andar. Tanto ontem tinha um deputado de Goiás, que eu não sei o nome, pediu desculpa por ter votado a favor da prisão e viu que lamentável. Resumindo, o Daniel Silveira está no plenário, processo ilegal não se cumpre, e agora eu quero ver, porque a Polícia Federal, por isso que eu trouxe o Joaquim, agora eu vou passar para o Joaquim. Joaquim, a Polícia Federal já está atrás do Daniel no Congresso, a Polícia Legislativa proibiu, existe ativistas, o Ibanez proibiu ativistas. Como que está o clima de Brasília? Renato, a Polícia Federal, aqui eu tenho um grande respeito pelo trabalho, ou pelo menos grande parte da Polícia Federal, porque tem muitos delegados ali, tem uma delegada que está servindo, como bem diz o jornalista Augusto Nunes, de vassalagem a Alexandre de Moraes, porque, como dizem, ordem inconstitucional não se cumpre, né? Ela é muito discreta, né? Ela é muito discreta, ela não age assim num rompante, ela não age assim, ela vai tentar, pelo menos, conversar, porque ela não tem como entrar, digamos assim, à força dentro do Congresso Nacional, tá? Até onde eu sei, tem muita gente com rumores dizendo que já foi preso, que não foi, entendeu? Eles vão agir de maneira suave, não vai ser
de uma hora para outra. Agora, em relação à manifestação espontânea que teve, nós tínhamos ontem diversas pessoas, um pequeno grupo se colocou ali à frente, na verdade, na lateral, na cúpula, ao lado da Câmara dos Deputados. E teve um cidadão que levou uma caixinha de som, outros gritavam palavras de ordem, né? Eu estava transmitindo ao vivo no Movimento Avança Brasil, né? Se eu deixo à disposição, se vocês quiserem colocar depois, colocar nos telejornais, a polícia chegou tentando impedir que 30 pessoas se manifestassem. O Lisboa estava presente, né, uma vereadora, e a Polícia Militar, que na verdade um grupo da Polícia Militar, porque, Renato, não tem como a gente generalizar, dizer que foi a Polícia Militar do Distrito Federal, porque foi a primeira vez, eu estou nas ruas desde 2014, tá? Participei, infelizmente, como colaborador daquele acampamento do MBL, né? E eu nunca tinha visto uma ação como essa. Eles dizendo que para estar ali, 4 pessoas ou mais, deveria ter comunicado 3 dias antes na Secretaria de Segurança. Vejam onde nós estávamos, na frente da Casa do Povo. Inclusive, eu costumo falar nas minhas lives que ali aquele gramado que está cercado hoje, né, começou desde a época da Dilma, que nem na época do regime militar que ela foi cercado. Ali tem aquele gramado, ele tem um posicionamento assim inclinado. Aquilo ali é como se fosse um anfiteatro, justamente para ser ocupado pela população, para se manifestar, seja como apoio, como protesto, entendeu? De maneira ordeira. Inclusive, nós estávamos lá de maneira ordeira. Gritávamos palavras de ordem: libertem Daniel Silveira. E a Polícia Militar, na pessoa de um aspirante, se eu não me engano, Jadson, inclusive que eu interpelei, eles ficaram usando a Constituição, artigo 5º da Constituição. Olha a ignorância de alguns policiais aqui do Distrito Federal, querendo usar o artigo 5º que me garante o direito à liberdade de expressão. Eles achavam que eles estavam lidando assim com um ignorante, entendeu? Eu simplesmente estava noticiando, eu acredito que o governador do Distrito Federal, o senhor Ibanez, vulgo galo cego, é que está mandando fazer isso. Essa pandemia serviu como laboratório, brasileiros que estão assistindo aqui, justamente para isso, né? E eles parece que gostaram dessa situação de colocar a população brasileira refém das suas vontades individuais. Tá. Quer dizer, Joaquim, a vontade do coletivo já não vale mais. Tá. Joaquim, eu estou observando aqui que os nossos internautas, e não são poucos, o Flávio Meira diz: o STF deita e rola com inconstitucionalidade simplesmente porque o Senado é omisso. Simples assim. O Bustlovic Neves: a maioria dos brasileiros com o deputado federal Daniel Silveira. Bustlovic diz ainda: bom dia, amigos patriotas conservadores, com o nosso presidente Jair Bolsonaro reeleito 22. O Carlos René diz: a casa mesmo votou favorável à prisão do Careca. 70% de deputados sem vergonha. Moisés de Souza Martins, Alexandre de Moraes, advogado de esquerda. Jandira Lopes: agora de manhã, Carla Zambelli e outros deputados dormiram lá, entre eles estava mais cedo falando com a Folha Política. Enfim, o que a gente percebe, Joaquim, é que a população está se manifestando favorável ao deputado Daniel Silveira. E a minha pergunta para você essas atitudes de Alexandre de Moraes estão, de fato, vitimizando Silveira? Silveira vai tá conseguindo apoio popular aí em Brasília em função disso? O programa de vocês e sempre comento, compartilho. Oi. Pois não, pode falar. Eu acompanho os comentários. Tem um telespectador seu, que está, Flávio Meira, que usa uma frase aqui, se eu não me engano, é de Rui Barbosa. A pior ditadura é o do judiciário. Rui Barbosa, todo mundo conhece, Águia de Aia, né? Grande jurista, grande advogado, que foi defensor
do Brasil em Haia, por isso que ganhou esse título. Em relação à sua pergunta, não tem como. O presidente Bolsonaro teve agora, no lançamento de sua campanha, agora em domingo ele falou assim, a luta do bem contra o mal. E a população, Douglas, ela está politizada. Comenta-se muito que antigamente as pessoas sabiam a escalação de A a Z da seleção brasileira. Hoje sabem o nome de um por um. Ninguém sabia quem é que estava lá dentro, ali até, digamos assim, há 10 anos atrás, até 8 anos atrás, ninguém sabia quem estava lá dentro, quem era. Muita gente não sabia nem quem era o presidente, o prefeito de sua cidade. A ignorância do povo era geral. Porque a gente ouviu desde pequenininho aquela máxima, né, que dizia assim, política, futebol e religião não se discute. E nós estamos descobrindo agora, a duras penas, que política se discute justamente com religião, que também estão avançando na questão religiosa. Igrejas estão sendo queimadas, invadidas agora em Curitiba, né, a história daquele vereador cabeludo, que inclusive teve apoio do Lula, né? Lula está aí, está querendo voltar. Agora imagine se o presidente se une ao Supremo, né? O presidente da República, que Deus nos livre desse vagabundo 9 dedos, entendeu? Se ele se une, a população está lascada, porque ele está com ódio da população, entendeu? E mais do que nunca a população apoia o Daniel Silveira porque está vendo, é nítido. Eu volto a dizer, eu não concordo na maneira que ele falou, mas ele tem o direito de falar, eu acho que foi Voltaire que falou isso. Eu não concordo, posso não concordar com o que tu digas, mas vou brigar até o fim pelo direito de tu dizeres. É isso que nós temos que ver, eu não concordo. Hein? René Descartes, o francês, filósofo. Ele diz, então, jamais concordaria com o que dizes, mas defenderia até a morte o direito que tem de dizê-lo. Essa frase que você falou aí. Então, é justamente isso, e a população está consciente. A gente vê que as pessoas deixam muitas vezes de assistir um futebol. Agora, as pessoas que estão assistindo aqui, quase 200 pessoas ou mais, que vão assistir isso aqui, estão interessados no que está acontecendo no Brasil, a injustiça que está sendo... Às vezes, Douglas e Renato, e a você que está nos assistindo, parece que eu estou assim dentro de um filme, fazendo parte daquela trama macabra, em que a gente está vendo assim o mal avançar. Mas eu digo a vocês, eu tenho a fé muito grande no nosso Mestre Jesus. Eu tenho certeza que ele está vendo o que está acontecendo. Esses dias eu estava discutindo com uma senhora que está assim meio cansada, dizendo que está vendo a esquerda avançar, entendeu? Eu digo, então vá para casa e desista. Pois eu não vou desistir, porque as pessoas esquecem de uma coisa. 2 milagres aconteceram recentemente no Brasil em 2018. Foi do presidente Bolsonaro ser salvo daquela facada, porque ali por milímetros ele não morria, e ele ter sido eleito, porque um cara que fala do jeito que ele fala, as pessoas até dizem, Joaquim, fala pro Bolsonaro não falar isso. Eu digo, gente, eu não vou falar não, porque ele foi perdão, ele ganhou notoriedade do jeito que ele fala, do jeito que ele é. Porque ele mostra, ele não tem máscara. O Bolsonaro, gente, ele não gasta dinheiro com marqueteiro. O PT gastou milhões, desde a época do Lula com o Duda Mendonça, depois com o João Santana. A Dilma, qualquer pronunciamento, ela chamava o João Santana. Gastava 40, 50, 100 mil reais para cada pronunciamento que ela falava. O Bolsonaro não, ele fala muitas vezes pelos cotovelos, mas é aquilo que aquilo que ele é. Agora, ultimamente, até o biografado deve ter feito um curso com uma fonoaudióloga para tirar aquele gemido dele, aquele voz de pato rouco, entendeu? E está gastando, tá declarado, 130, 170 mil, para poder enganar você. Só uma dica aqui, Douglas, rapidinho, para quem quer entender esse mundo do marketing, assista um filme Especialistas em Crise, da Sandra Bullock, que vocês vão entender o que é modificar uma pessoa para ser eleita. O Bolsonaro é daquele jeito, mas nós estamos... É como se você conversasse com um parente, com seu pai, com seu vizinho, aquele cara que fala francamente, dá um conselho francamente com você. É isso que acontece hoje
No Brasil nós nunca tivemos assim uma política tão aberta, né? E voltando ao assunto, Jesus, Deus não salvou o nosso presidente para a gente poder morrer na praia. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Beleza, uma última pergunta, se o Barão não tiver mais uma, seria a última. O deputado disse aí no pronunciamento dele que vai protocolar o pedido para que seja levado ao plenário o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Você acredita que isso vinga, que há clima dentro da Câmara para aprovação? Aliás, ele disse que ia pedir ao Senado, desculpa, porque cabe ao Senado julgar. Você acha que tem clima no Senado para a apresentação desse pedido, para ir à votação, esse pedido do impeachment de Alexandre de Moraes? Olha, Douglas, Renato e telespectadores, sinceramente não. Porque quem está na presidência hoje é um covarde. Inclusive, até mandaram um meme esse dia chamando o presidente de banana de pijama. Esse cidadão foi eleito em Minas Gerais como alternativa a Dilma. E se elegeu, está no cargo hoje por articulações do governo, da base do governo, e se acovarda, porque tem processos na mesa dos ministros do Supremo. O presidente, ele é a primeira barreira. A segunda barreira é o seu Davi Alcolumbre, que atrasou o Brasil durante 2 anos e hoje é presidente da CCCJ. Só que eu gosto de vir com o problema, mas eu gosto de vir com a solução. Nós temos a oportunidade este ano de fazer uma boa limpa ali hoje, esse ano, que é trocando esses senadores que estão, cara, tem que senador, porque eu esqueci o nome do cidadão, é um senador do Mato Grosso. Eu estava numa festa e comecei a interpelar ele está vindo para a reeleição, interpelar ele justamente sobre... Eu estou sabendo que ele se acovardou. Eu não lembro o nome dele aqui agora, não. E eu estava ao vivo no Avança Brasil, comecei a interpelar ele sobre a questão justamente de processo de impeachment. Vamos pautar ou não e tal. Ele é branco, começou a ficar vermelho que nem um pimentão. Então, gente, você que vai votar, mais do que eu ir lá votar, eu tenho que fazer campanha para poder dar uma geral ali. Porque aí o pessoal entra naquela, mas aí as urnas eletrônicas, gente, a urna eletrônica ela não faz tudo não, tudo sozinha não. Ela tem que diminuir a margem para poder, digamos assim, fazer o que eles querem. Até porque, para você ter uma ideia, como a Ida tem várias cabeças, desculpa me alongar um pouco, Douglas, mas é só para dar o meu entendimento. Eles já estão vendo a possibilidade de não tirar o Bolsonaro, eles vão tentar de tudo quanto é maneira, tá? Mas eles estão vendo que a população está se mobilizando e se tiver, vai ser estourada a campanha, não vai ter como dizer que o Lula ganhou, mas eles já estão tentando, com a anuência, o semipresidencialismo, né? E, inclusive, a outra cabeça da ida é a questão da mudança da lei de impeachment, que o ministro Lewandowski está entrando também com aquela turma de juristas. Vejam bem como é que a Hidra tem diversas cabeças, né? Eles estão tentando. Esse ano, né, é impossível, com o presidente, que eu esqueço o nome agora, né? Me ajuda aí, Renato. O presidente do Senado e o Rodrigo Pacheco. E na CCCJ, Davi Alcolumbre, que inclusive está sendo parentes dele, né, se metendo em escândalos aí, com malas de dinheiro para cima e para baixo aí. Perfeito. Renato, se você não tiver uma última pergunta, eu queria agradecer a participação do Joaquim. Não, a sua colocação, Joaquim, o que você tiver de vídeos, você pode passar para a Maria, nossa produtora, tá? A Malu, quer dizer, e porque a gente que puder colocar aqui, essa entrevista você pode passar no Avança Brasil, né, que é uma das maiores páginas do Facebook, o movimento, e obrigado, e só concluindo ao povo, gente, essa eleição é muito importante, o Daniel Silveira está sendo o herói, ele está mostrando que, infelizmente, alguns dos poderes foram aparelhados. É muito perigoso o presidente Lula ser eleito, porque ele pode também indicar mais 2 ministros.
já tem um STF indicado pelo PT e PSDB, e veja o que eles estão fazendo. Eles só perseguem conservadores. E concluindo, ontem o TSE deu medalhas para pessoas que são a favor do Lula, como Camila Pitanga, como o Átila Tamarindo lá, ou seja, ontem o TSE fez um papelão de colocar pessoas que são pró-Lula e contra o Bolsonaro ganhando medalhas. Isso foi ridículo com o Barroso e o Fachin fizeram. Tá cortando aí o áudio do Barão. Eu queria agradecer a sua participação, Joaquim, e dizer que aqui a TV Piauí e que o Café com Notícias 2.0 estamos abertos para sempre que você precisar usar o nosso espaço, você vir e entrar em contato com a gente. Muito obrigado, um bom dia. Um abraço a todos.